sério. São distúrbios alimentares. Quem tem, sofre e muito. E os dois principais, ou dois que afetam muitas pessoas e que talvez tenham danos muito grandes para as pessoas, é a anorexia e a bulimia. A anorexia é um distúrbio alimentar que a pessoa não come nada ou quase nada e geralmente é o resultado do estresse, infelicidade, uma forma de lidar com as emoções. Ali alguma coisa não está bem com a pessoa, né? O apetite da pessoa cai e ela não sente vontade de comer. Já a bulimia é um distúrbio alimentar em que o doente come bastante num período relativamente curto de tempo, ou seja, come um montão e em seguida dá um jeito de expulsar a comida do estômago, provocando o próprio vômito, gente. E não há controle sobre a fome quando a pessoa está assim. E muita gente passa por isso. Mais pessoas do que a gente imagina, sabia? E aí vem outro problema. Até a pessoa procurar ajuda, muitas vezes demora. Então, quem vai conversar com a gente sobre esses distúrbios alimentares é a neuropsicóloga Luciana Andrade de Oliveira. Boa tarde, Luciana. Obrigada por estar conosco. Se estamos com uma neuropsicóloga é porque bulimia e anorexia têm a ver com o psicológico da pessoa, ou seja, é um distúrbio que são distúrbios que mexem com a emoção, seria isso? Com certeza, né? E na questão do neuro também, né? Da coisa cerebral, que é o que comanda todo o nosso corpo, né? Então, ele manda... tem alguma coisa errada com o corpo, o cérebro se comunica com os órgãos, manda os hormônios necessários, o corpo, os órgãos mandam para o cérebro, estou precisando disso, daquilo. E quando não existe, ou algum órgão não está produzindo esses hormônios, ou alguma coisa não está acontecendo legal lá no nosso cérebro, nós temos que colocar isso por intermédio de medicamentos, né? Existem medicamentos, então, para anorexia e bulimia? É porque basicamente é a ansiedade, né? É uma ansiedade desregulada, tanto na anorexia quanto na bulimia. Entendi. A anorexia, as pessoas pensam assim, ela não come, ela não tem fome. Tem fome. Tem. Ela se recusa a comer. É diferente. E por quê? Os motivos são diversos? Ou a pessoa se vê diferente do que ela é? Isso. Eu estava esperando para entrar aqui e eu vi na hora que você fez a chamada, eu vi uma foto que aparece a moça magra na frente e a sombra dela atrás grande, né? É bem isso. É isso que o cérebro faz. Ele faz uma distorção do nosso esquema corporal. Ali, ó. Então a gente olha... Isso mesmo. A gente se olha no espelho de uma forma e normalmente a gente está de outra. É uma distorção, aí já é uma disfunção cerebral. Sim, porque às vezes a pessoa vem, porque eu tô gordinha, porque não sei o que, você olha a pessoa, o quê? Aí ela começa a se recusar a comer. Você fala, não, de forma alguma, e não tem o que convença a pessoa, né? Ou seja... No começo ela sente muita fome, se recusa a comer e vai lidando com aquilo, né? Depois, o cérebro já se acostuma com aquela pouca alimentação que ela tem no dia a dia, só que aí começam a acontecer problemas, que são o quê? Alguns órgãos começam a falhar, porque o cérebro acha que aquele pouquinho de alimentação, a pessoa está sobrevivendo, já dá uma reguladinha na liberação dos hormônios e tal, então começa a falhar tudo. Nossa. Uma pessoa que tem um quadro de anorexia, ela começa a ter problemas em sentido de, vamos supor, as mulheres, né, mais falando, ela começa a ter problemas já na menstruação. Entendeu? Ou seja, o organismo vai parando de funcionar. Já vai parando, o rim, já vai, né? Chega ao ponto de que quando chega num extremo, que a pessoa tem... Seria quase como morrer ainda vivo. Isso, morrendo aos pouquinhos. Nossa. É muito complicado a anorexia. E é mais comum a anorexia em adolescentes ou acontece também com adultos? Homens também têm? Porque sempre que a gente vê foto, a gente vê as mulheres, né? Os homens também têm anorexia? O homem, na verdade, é a coisa mais ligada para o exercício físico, que aí é um outro nome que a gente chama, que é vigorexia, que vem da palavra vigor, né? Aí é o rapaz vai lá, faz muito exercício, só faz aquele exercício, só faz. Ele fica muito focado nisso e não se alimenta direito também, né? Assim, não estou dizendo que os rapazes que fazem exercício estão com vigorexia, ou desenvolveram a vigorexia, entendeu? São vários fatores junto, né? Acaba viciando naquilo e tendo uma imagem diferente daquilo que a pessoa é. Isso, e aí ele olha no espelho, no caso o rapaz, e ele está com um músculo enorme, ele está achando que ele está ainda magrinho, está ainda... Né? Eu tô olhando assim, porque tem alguém aqui no estúdio que eu não sei não, hein? Não sei não. Depois a gente conversa. Mas não, pelo jeito ali que eu tô vendo, não, acho que tá tranquilo.
Ainda, né? E a bulimia, voltando lá, né? A bulimia é também uma questão de ansiedade, só que o que acontece? A pessoa está muito ansiosa, ela come muito e a sensação que ela tem... Aí ela se arrepende. A primeira sensação que ela tem é que ela comeu pouco. Ah, é? Aí ela vai lá, provoca o vômito, porque aí ela se sente culpada, aí vem a culpa. Comi demais, provoca o vômito, mas só que ela fica com fome, porque ela botou para fora tudo que ela ingeriu, aí ela vai lá e come mais. Só que um dos grandes problemas da bulimia, que as pessoas não sabem, é que a pessoa acha que na hora que ela provoca o vômito e que ela coloca para fora a comida, ela acha que ela só está botando comida para fora, mas não. Ela está colocando outros nutrientes que no momento em que a gente começa a se alimentar, eles começam a ajudar na digestão. E aí ela põe para fora isso. Ai. E aí são os problemas que dão, né? Aí dá queda de cabelo. Aí Nós temos uma perguntinha ali do público de casa. Vamos ver aqui no Plasma. Que diz ali? Ah, leu TP. Então, olha só, o recado da telespectadora Lene. Olha só, bulimia, uma doença silenciosa e escondida que eu sofro há mais de 10 anos. Quando me sinto estressada, irritada, nervosa, triste é quando a doença mais aparece. Já passei muito mal, já fui para a UPA 2 vezes com arritmia cardíaca. Vivemos em uma sociedade em que o corpo perfeito tem que ser escultural. Gostaria de perder 20 quilos, mas sozinha é difícil e não quero mais ser bulêmica. O que ela faz, Alene? Ela procura um acompanhamento psiquiátrico, porque ela... Olha ali o que ela colocou, Tá sofrendo, né? O estresse, tudo isso. Então, quando ela está mais ansiosa, ela vai lá e faz a bulimia. Só que a medicação, ela vai agir nesse momento aí, baixar a ansiedade. Quando ela não tomava medicação, ela criou comportamentos. Então, aí ela vai para a psicoterapia para modificar os comportamentos. Porque não adianta só tomar a medicação. O comportamento está ali instalado. Ela vai continuar fazendo sem se perceber. Mesmo que ela, eu tô tranquila, não estou tão ansiosa, ela vai continuar tendo os mesmos comportamentos. E aí? Quando é que a pessoa, em ambos os casos, bulimia e anorexia, quando é que a pessoa deve saber que ela precisa de ajuda? Quando já não é mais comum. Porque tem gente que não gosta tanto de comer, tem gente que se fica ansioso, não come, já tem gente que às vezes come um pouquinho mais quando está lá meio tristinho. Sim. Mas quando é que isso já virou um problema e que pode estar começando ali um distúrbio? Como é que a pessoa fica ligada nisso? Normalmente a pessoa não está ligada, ela não se liga. Quem se liga são os familiares, os amigos, começam a perceber, né? Para os familiares também. Quando você observar que a pessoa que se alimenta com você ali no almoço ou no jantar levanta muito da mesa para ir no banheiro durante a refeição, provavelmente ela está tendo, né, um episódio de bulimia. É porque ela está comendo e vomitando. Em plena refeição? Em plena refeição. Vai lá, come, comer um tanto, quer comer mais, porque tem aquele negócio ali que eu não comi ainda, e levanta, vai no banheiro, eu vou no banheiro rapidinho, vai no banheiro, volta, continua comendo. Então, a pessoa em si, dificilmente ela admite e ela se percebe. Então, os familiares aí têm que ficar amigos, né? Normalmente amigos, familiares percebem assim, até porque, quem está de fora não está com o problema da distorção, né? A pessoa vê, meu Deus, você está muito magra. E aí conversa com a pessoa, pede ajuda. Mas normalmente é bem difícil a pessoa pedir ajuda logo assim, sei lá, nos primeiros meses. Às vezes são anos. E você me perguntou antes ali, normalmente é instalado na adolescência, finalzinho da infância, começo da adolescência é instalado isso. Essa situação dessa sua relação com a comida, né? E aí você pode ir desenvolvendo isso e ficar mal lá, sei lá, seus 20 e poucos anos. Sim. Né? Então, aí depende muito dessa situação, mas ela vem aos pouquinhos. O importante é procurar ajuda. Tem medicamentos, tem tratamentos, ou seja, antes que o organismo pare de funcionar. Com certeza. Tem um caso muito antigo de que a moça tinha problema de anorexia, tinha um acompanhamento com o médico e com a família, levava, já estava diagnosticado, e sempre ela ia, o médico pedia para ela se pesar de calcinha e sutiã, e ela ia e sempre estava aumentando de peso. Foram descobrir, ela amarrava pesos embaixo do cabelo, tinha um cabelão. Sério? Amarrava pesos embaixo do cabelo
para poder o peso estar sempre E ela, na verdade, maior. continuava. Continuava emagrecendo. Aí, infelizmente, essa pessoa faleceu, porque foi tendo falência dos órgãos, mas depois descobriram, ou ela mesma falou que ela fazia isso. Luciana, obrigada por ter vindo, tá? Seja bem-vinda em uma nova oportunidade. Ok, Infelizmente, muito nosso tempo obrigada. acabou. E se a gente receber outras perguntas, a gente volta a falar sobre esse tema. A entrevista foi ótima. Muito obrigada. obrigada.